doutora Raíssa, a Jussara Hack, ela não informou do lugar onde ela está, mas ela diz o seguinte: obrigada, doutora, por sua bravura. Muito triste essa falta de unificação de tratamento. O Valdemar Bossi quer fazer mais uma pergunta. Doutora, como boa mineira e residindo na Bahia, e com o nosso baianês, tem um aqui falando, um internauta aqui dizendo: eita mulher arretada, né? Então a senhora realmente tem sido um exemplo, doutora, um exemplo, essa falta de unificação, essa falta de publicização. Não estamos publicizando. A senhora não imagina a audiência nossa nesse momento. E com tristeza que a gente diz que convidamos a todos da Secretaria de Saúde, tanto de Juazeiro como Petrolina, estendemos também a Rede PEBA, convidamos aos municípios hoje do norte da Bahia, que fazem parte da Rede PEBA, e também da área de território aqui de Pernambuco, próximo a Petrolina. Não tivemos resposta, alguns aí estão assistindo, como eu coloquei para a senhora aí, a questão dos agentes comunitários de saúde, que estão em grupos assistindo e com receio, inclusive, de ter realmente questões administrativas e responder, na verdade, até por disciplina. Então eu diria que nos falta essa, hoje, publicização, que a gente tenha realmente a publicidade, que a gente entenda essa publicidade, que a gente possa, inclusive, melhorar em termos de informações com a senhora, discutir e debater. Então eu quero dizer que o convite ao secretário de Saúde de Juazeiro foi feito e a resposta foi que ele estava em reunião. Espero que ele aproveite nessa reunião e esteja ouvindo a senhora. A mesma coisa aconteceu com a secretária de Saúde de Petrolina e a resposta foi que ela estaria em reunião com o Ministério Público. Ministério, inclusive reunião esta que tinha sido marcada há muito tempo. Eu quero dizer que estamos divulgando, na verdade, a participação da senhora desde terça-feira, né, graças ao seu esposo Geraldo, que a gente só tem a agradecer, uma pessoa muito solícita, muito realmente cortês e, acima de tudo, também preocupada com a senhora, também convivendo com a senhora, e a senhora passando diariamente essa preocupação, a gente compreende. Agora eu diria que é uma pergunta de nós todos. Diante dessa situação de falta de interesse, de participação direta, acredito eu que a senhora deve ter ficado triste até por ser médica. E eu quero dizer que o secretário de Juazeiro é médico. E hoje, quero dizer que eles anunciaram, desde a semana passada, 100% de ocupação dos leitos de UTI. E diante de uma abordagem preventiva, garantiria aí uma situação de alívio, inclusive colocando os índices aí de Porto Seguro. Eu quero dizer o seguinte: a senhora, além de ser médica, a senhora também é secretária de Saúde de Porto Seguro, né? Então eu diria, o que a senhora poderia passar de orientação para os colegas, inclusive aqueles, mesmo não sendo colegas médicos, mas sim no conteúdo administrativo, diante do que possa ser feito com sua equipe técnica, para que possa se chegar àquelas pessoas que não têm acesso como internauta. Tem muitas pessoas aqui, doutora, que nem celular tem. Espero que nós consigamos aqui passar todas essas informações da melhor forma possível. Esse vai ser o compromisso da TV A7, diante de poder acessar realmente a todos aqueles que possam ter um pouco de conhecimento. Agora eu diria, essas palavras que a senhora coloca, logicamente, que é hoje, que a gente pode até entender, mas muito nem compreende. Teriam que ser traduzidos pelos agentes comunitários de saúde, as técnicas de enfermagem, as enfermeiras, os médicos e todos aqueles que fazem parte da equipe de saúde. Eu gostaria de ouvir a sua orientação nesse sentido, por favor. Eu te agradeço aí. Geraldo Márcio, meu esposo, é um parceiro mesmo. Eu falo que ele sabe mais de Covid do que muita gente. Ele fala hoje que ele dá aula de Covid e tem sido esse parceiro desde o início. Na verdade, Porto Seguro ainda teve um auxílio da rede de empresários. Então, nós tivemos aqui, e aí eu deixo essa sugestão para cidades que, por exemplo, que o poder público não se coloca protegendo o povo, a rede de empresários se reunindo capital, recurso financeiro, adquirindo medicações por um hospital, por uma CNPJ, por uma associação, e fazendo esse trabalho voluntário. Isso está acontecendo em várias capitais do país.
Então, quando o poder público não se movimenta, o poder da iniciativa privada tem ajudado, tanto com a abordagem preventiva, quanto disponibilizando o tratamento imediato para a Covid-19. Mas, enquanto secretários de saúde, o que é simples, é muito simples. O que cada cidade precisa ter? Precisa ter o seu comitê operacional de emergência com técnicos da vigilância epidemiológica, da vigilância sanitária, o pessoal do grupo da atenção básica, o grupo da urgência. Esses técnicos do município se reúnem sistematicamente. Nós aqui em Porto Seguro fazemos reuniões semanais para a gente estabelecer as estratégias de cada semana e como é que estão os nossos casos. Com apresentações para que toda a equipe entenda. Nós estamos com quantos casos na cidade, qual está sendo a evolução, qual bairro da cidade está tendo mais prevalência de casos atuando. Então, nós estamos executando o monitoramento dos bairros da cidade pelos boletins que nós fazemos nessa discussão. Nesse COI, vai ter médicos que entendam e compreendam o tratamento imediato, que são adeptos ao tratamento imediato, porque aí o secretário de saúde ele se fortalece no seu grupo técnico. Faça o seu protocolo, pode ser compilado de algum município e você vai ter sua equipe técnica revisando, pode pegar o de Porto Seguro, por exemplo, mudar, alterar e gerar lá, olha, protocolo aprovado, cada um dá a sua opinião, faz a sua realidade, faz o seu protocolo e publica no Diário Oficial do município. Isso vai te dar subsídio, enquanto Secretaria Municipal de Saúde, de fazer a aquisição de compras de substâncias que não estão na RENAME, que no nosso escopo de medicações autorizadas pelo Ministério da Saúde. Mas nessa pandemia nós precisamos de adquirir algumas substâncias químicas que são medicamentos para combate da Covid-19. Você faz o seu centro Covid. Então, dependendo do tamanho do seu município, você vai atuar, e da sua regionalização, você vai atuar com unidades específicas, onde a pessoa sabe que naquele lugar que ela for procurar atendimento, ela vai ter acesso ao tratamento precoce. Ali nós temos garantia de acolhimento com a enfermagem, medida dos dados, nós temos o atendimento médico, a gente tem ali o laboratório que é feito, temos a tomografia que o paciente vai ter acesso direto para poder identificar a doença pulmonar. E neste centro é dispensado o medicamento, as pessoas têm a garantia de obter os medicamentos dispensados pelo governo local. E o paciente retorna. Se ele não retorna, o serviço social ou o enfermeiro que faz parte do grupo vai monitorá-lo por telefone e falar: Dona Maria, nós estamos esperando a senhora aqui, já tem 48 horas que a senhora veio, o médico precisa te rever para ver como está evoluindo. Então ele faz o acompanhamento no centro Covid até que ele dê alta do paciente. Então essa é uma política é uma política de proteção à população, em que eu eu discuti com a equipe técnica, eu tenho um comitê operacional de emergência, que ele tem poder deliberativo, pelos inclusive registro do Ministério da Saúde, eu tenho um protocolo divulgado, eu tenho um centro Covid. O centro Covid pode, inclusive, ser uma unidade básica, um PSF, pega aquela população daquela área de abrangência e distribui para os vizinhos, e esse prédio do PSF fica sendo um centro de Covid para a população. Porto Seguro, por exemplo, a gente teve que colocar 5 em dezembro, porque aqui o território é muito longo. Caraíva, Arraial, Trancoso são territórios de Porto Seguro. Então a gente colocou em Caraíva, colocou em Arraial, colocamos no centro da cidade, colocamos no Baianão, que é um complexo que nós temos aqui, populoso, e ainda ficou com unidades satélites, ou seja, em um momento eu tinha 5. Hoje nós temos Caraíva atendendo, nós temos o centro atendendo, nós temos Frei Calixto atendendo, que é desse complexo, e nós temos Arraial atendendo. Nós temos 4 unidades onde a pessoa pode deslocar e ela tem acesso à triagem, aos testes que a equipe decide, à medicação e ao acompanhamento. Então, se faz isso, o que vai acontecer? Nós vamos reduzir a internação. Então, nós temos hoje em atendimento, hoje no município de Porto Seguro, em torno de 100 a 120 pessoas estão sendo atendidas hoje, nos nossos relatórios diários. E eu tenho nos meus leitos, aqui não tem hospital público. Porto Seguro não tem hospital público. Nós temos 2 hospitais privados pequenos e um hospital estadual. E nós temos os nossos leitos de internação clínica, eles são em 2 UPAs, que totalizam, aí nós temos 17 leitos em uma, e hoje montados 4 na outra. Então eu tenho, na verdade, 21 leitos. Nós estamos mantendo menos de 50% de pacientes em observação em uso de oxigênio. E quem foi entubado na última semana não fez nenhuma abordagem preventiva. Então essa é uma estratégia. Monta o centro Covid, pode ser um prédio ou um PSF, mas a população sabe que aqui é o centro Covid, é onde ele está sendo tratado. E tem que ter a unidade onde eu teria leito de oxigênio.
para esse paciente receber cuidados até ele ser transferido, por exemplo, para um leito de UTI. Mas como a gente tem bloqueios de UTI por lotação, eu tenho que ter, numa unidade de urgência, de suporte, todo o suporte que eu precisaria para dar ao paciente na fase grave da doença. Porque alguns pacientes ou não querem tomar, que é o que acontece, quem acaba evoluindo para tubo é porque não quis tomar, ou comeu mosca e não procurou atendimento médico. A pessoa é até adepta, mas ela achou que era rinite e foi cozinhando. A doença chegou no 8º dia, ela acabou aparecendo um quadro pulmonar muito grave. Mas, por exemplo, na nossa UPA hoje, nós fazemos a VNI, que é a ventilação não invasiva. São máscaras de isolamento que a pessoa recebe oxigênio bem apertadinho no rosto, ligado no ventilador. Ela não é entubada. Não tem um tubo para ser sedado. A pessoa acordada ganha a máscara chamada VNI e ela recebe oxigênio, às vezes por 2, 3 dias dessa forma, e foge do tubo. Eu consigo tratar a forma pulmonar sem precisar entubar. Então nós já conseguimos VNI nas nossas UPAs com ventilador, que faz, essa VNI é feita com ventilador, e o paciente consegue permanecer internado, melhora a sua função pulmonar e volta para casa para o acompanhamento no centro Covid. Simples assim.